Olá, caríssimos! Eu não sei se você já viu isso, mas às vezes você está no ambulatório e tem aqueles pacientes com aquela pastinha de exame, ou então com a sacolinha de mercado cheio de exame para tu checar. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso nesse caso aqui. Eu sou o Dr. Tiago Barros, eu sou médico cardiologista e a gente está em vias de aquecimento para a semana online de eletrocardiografia. Então, se você não se inscreveu ainda, aqui embaixo na descrição tem o link, tá? Então você faz a sua inscrição para a próxima semana online de eletrocardiografia, que você vai receber esse caso aqui para preparação e os próximos casos também. Então fica ligado, tá certo? Então esse aqui é o caso de um garçom que ele estava no dia de folga dele, mas ele tinha consulta marcada lá com o cardiologista, foi no ambulatório, levou a pastinha dele cheia de exame, e isso é um maior terror no ambulatório. Paciente que chega com aquela pastinha de exame de 1983, desde lá, e às vezes ele quer que você fique anotando aquilo. Cara, não tem mais nenhuma validade, você explica, mas o paciente às vezes não entende, né? O ideal é que você tenha exames mais recentes, né? Mas ele leva tudo que é exame para você poder checar. E aí, é rodado um eletro e tal, e tá cheio de acadêmico lá no ambulatório, e aí todo mundo começa a examinar ele, e aí eles escutam um sopro. E aí um dos acadêmicos fala assim, esse aqui é um sopro característico. Aí começam a olhar com mais atenção o eletro do paciente, e depois olharam o restante dos outros exames, o eco e tal, e aí fazia sentido. Então, vamos lá. Qual é o sopro característico que a gente está de olho aqui? Não dá pra gente saber ainda, né? O que de fato ele tinha. Mas já é um senhor de idade que está com um sopro. Poxa, senhor de idade pode ter sopro de qualquer tipo. Tá certo? Então isso não ajuda muito a gente. Então vamos por partes. Ó, primeira coisa é que um eletro com ritmo, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Ó, com ritmo sinusal, onda P que precede o QRS em D1, D2 e AVF, aqui é onda P, ó. Tá vendo? Ó, isso aqui é onda P. Tá precedendo o QRS, cadê? Ó, aqui, ó. P, 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 P. Então o ritmo é sinusal. A frequência cardíaca, 1, 2, 3 e meio, 3, se fosse 3 daria 100, com um pouquinho menos, vamos dizer que está 88 batimentos por minuto, está mais ou menos isso, a frequência cardíaca. O eixo elétrico, aqui parece que está mais ISO em AVF, não, está mais ISO aonde? Está mais ISO em AVF, não, em D2, está mais ISO em D2, negativo em AVL, o eixo está lá em menos 30, é isso mesmo? Tá ISO em D2, negativo em AVL, então AVL, negativo em AVL. Ah, não, tá desviado para a direita o eixo. O eixo está desviado para a direita. Opa! Então aqui, ó, tem uma frequência cardíaca normal com o eixo desviado para a direita. Opa! A gente já pensa em algumas coisas já, tá? E aqui, ó, nota que V1 e V2 e V3, olha como a onda R já começa grande. Normalmente, a onda R, que é essa parte positiva do QRS, ela começa pequenininha no V1, aí aumenta um pouquinho no V2, aumenta um pouquinho no V3, aumenta um pouquinho no V4, aumenta um pouquinho no V5 e fica máximo no V6. A onda R de V1 até V6, ela cresce, mas aqui já começa grandona no V1. Isso é esquisito. Uma onda R maior ou igual a S em V1 e V2, isso fala pra gente a favor de algumas alterações, principalmente de o quê? De hipertrofia ventricular direita, um desvio do eixo para a direita também. Doutor, tem um infra de ST, ele está infartando. Não, nem todo infra é coronariopatia, tá? Aqui você tem um infra de ST associado com uma onda T negativa e assimétrica. A gente chama isso de sobrecarga sistólica. Tem um outro nome também que é menor, chama strain. S-T-R-A-I-N de navio. Strain. O strain, que é essa sobrecarga sistólica, que é um infra de ST com uma onda T negativa e assimétrica, isso geralmente é decorrente de alguma alteração crônica de sobrecarga naquela região. Então aqui, ó, V1, V2, V3, até o V4 tem isso, na parede anteroseptal. Portanto, esse eletro aqui, a gente tem um paciente que sugere que ele já tem hipertrofia ventricular direita. Ora, hipertrofia ventricular direita, o paciente tem um sopro, o que será que é isso? Olha, além disso, a onda P tem um comprimento aumentado. A onda P tem um comprimento aumentado.
Ora, a onda P, o normal é ela ter 2,5 quadradinhos de comprimento por 2,5 quadradinhos de altura. O normal é isso. Se ela tiver mais do que isso no comprimento ou mais do que isso na altura, a gente chama isso de sobrecarga atrial. Lembrando que tudo relacionado à onda P é relacionado ao átrio. Então, quando o comprimento da onda P ela aumenta, a gente chama isso de sobrecarga de átrio esquerdo, tá? Quando aumenta a altura da onda P, ou a amplitude da onda P, também é a mesma coisa, altura ou amplitude, a gente chama de sobrecarga de átrio direito. Então, nesse caso aqui, como aumentou o comprimento, tem uma sobrecarga de átrio esquerdo, tá? Ou crescimento de átrio esquerdo. Tem lugar que eles não gostam que você fale que é a sobrecarga, que dizem que sobrecarga é um nome que é dito para laudos de ecocardiograma e não de eletro, uma vez que o eletro é uma coisa estática. Enfim, frescura. Sobrecarga de átrio esquerdo. Então, ó, tem uma hipertrofia ventricular direita, uma sobrecarga de átrio esquerdo e tem uma história de um sopro que é característico. Ora, qual alteração valvar que o paciente tem, uma vez que até eles falaram que o paciente tinha indicação de troca valvar, né? Eles falaram que ia ver se ia ter que fazer ou não cirurgia. Qual alteração valvar que aumenta o átrio esquerdo e aí aumenta o ventrículo direito? É alguma coisa que dificulta o sangue sair do átrio esquerdo, porque aí vai aumentando o átrio esquerdo e gera uma sobrecarga de átrio esquerdo. Isso vai gerando uma pressão retrógrada até que o ventrículo direito começa a hipertrofiar. Que alteração é isso? Você espera que seja uma alteração em válvula tricúspide ou em válvula mitral ou aórtica? Qual válvula? Eu espero que seja em válvula mitral. Por que eu não espero que seja aórtica? Porque se fosse na válvula aórtica, eu esperaria encontrar alguma hipertrofia de ventrículo esquerdo. E aqui só encontrou hipertrofia de ventrículo direito, tá? Então exclui válvula aórtica. Por que eu não penso em alguma coisa na válvula tricúspide? Porque tem alteração no átrio esquerdo, então não faz sentido tricúspide, tá? Pode ser alguma alteração de válvula pulmonar? Até pode, mas um paciente com já um senhor de idade que está assintomático, tem alguma alteração de válvula pulmonar a ponto de gerar aumento de átrio esquerdo, não faz sentido. Portanto, eu espero que seja alguma coisa em válvula mitral. Então, mas é uma insuficiência mitral ou uma estenose mitral? Ora, como não tem nenhuma alteração no ventrículo esquerdo, eu penso em estenose mitral. Por quê? Porque a estenose mitral poupa o ventrículo esquerdo. Então pensa comigo, tem uma estenose mitral, tem dificuldade do sangue sair do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, aumenta o átrio esquerdo. Aí a pressão vai aumentando, 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 retrogradamente aumenta a pressão pulmonar, aumenta a pressão no ventrículo direito, o ventrículo direito não está acostumado com pressão, ele está acostumado com volume, e aí hipertrofia o ventrículo direito. Então gera uma sobrecarga de átrio esquerdo e uma hipertrofia ventricular direita. Então, provavelmente, esse paciente tem uma estenose mitral. E qual seria o sopro característico que eles escutaram? É o ruflar diastólico. O ruflar diastólico é o sopro característico da estenose mitral, tá certo? Então, provavelmente, eles escutaram um ruflar diastólico, olharam o eletro, viram que tinha uma hipertrofia ventricular direita com uma sobrecarga de átrio esquerdo, pensaram em estenose mitral, e aí tem que avaliar os outros critérios, principalmente critérios do eco, né? E aí a gente vê aquele score de Block-Wilkins. Depois você olha lá no Google, score de Block-Wilkins. Você olha a respeito de mobilidade da válvula, calcificação da válvula, aparelho subvalvar. Você olha dá uma pontuação. Geralmente quando a pontuação fica grande, você indica mais que o paciente faça troca valvar. Quando a pontuação fica mais ou menos, aí você tenta fazer uma comissurotomia, você tenta dar uma rasgadinha na válvula para poder, com um balãozinho lá, tá? Para poder abrir um pouquinho mais e passar o fluxo. Enfim, tem 1 milhão de indicações para isso, mas o que eu queria discutir com você é sobre essa discussão eletrocardiográfica que fez com que a gente inferisse o que o paciente tinha na válvula dele, uma alteração valvar,
E aí é só questão de critério, dependendo de qual critério você vai usar, se é critério europeu, americano ou brasileiro, para você tratar essa válvula cirurgicamente ou não, tá bom? Então, aí fica o nosso caso, aí fica a nossa discussão de hipertrofia ventricular, sobrecargas e os demais outras discussões. E se você gostou, você deixa o like aqui embaixo, tá bom? Compartilha com a galera para saber se você está gostando, se esse conteúdo está sendo de valor para você, tá bom? E não deixe de se inscrever para a próxima semana online de eletrocardiografia. Eu espero você lá. Um grande abraço. Tchau, tchau.